Iniciamos agora o Diálogo Espírita, convidando você, minha amiga, você, meu amigo, a nos acompanhar em mais este pequeno exercício de reflexão e aprendizado. E começamos com uma pergunta. Será que todos os seres humanos têm a mesma capacidade ou alguma capacidade de saber o que é certo e o que é errado? A voz da consciência, o que é? Costumamos ouvi-la somente quando dizemos que ficamos com ela pesada, a consciência pesada, né, por uma falta qualquer, ou temos por hábito consultá-la regularmente. Trataremos hoje desse assunto no tema livre, começando, tendo por ponto de partida, a questão 621 do Livro dos Espíritos, onde os mentores espirituais afirmam que é ali, na consciência, que estão escritas as leis de Deus. E o Espiritismo responde, a pergunta é: por que a compreensão da reencarnação é tão importante dentro da família? Paz a todos. Prezados amigos, nós vamos abordar hoje a questão da voz da consciência. O que é a consciência? Para que ela serve? E qual é o embasamento que a doutrina espírita oferece? É muito valorizado, acho que para qualquer pessoa, né? Não precisa ser espírita. A gente sempre fala que a consciência é uma coisa séria, mas realmente o que a gente pode extrair, especialmente com embasamento espírita, sobre isso aí? Então a questão 621 do Livro dos Espíritos é bem sintético. Kardec perguntou aos espíritos: onde está escrita a lei de Deus? Aí muita gente pode dizer, nas tábuas da lei que Moisés recebeu, sei lá. Não. A resposta, na consciência. Só essas duas palavras, tá? Antes de passar a palavra para a Rose e para a Hilde, que estão comigo hoje aqui, eu queria ainda citar duas outras questões. E antes disso ainda, eu só diria o seguinte, né? Já que está dizendo, fazer um trocadilho aqui, né? Mas já que está se falando que está escrita, né? Se nós tomássemos ao pé da letra isso aí, a gente iria dizer que talvez nós, nos incluindo, não sei, praticamente todos nós ainda somos semi-analfabetos, né? A gente não está conseguindo, a gente não consegue ler o que está escrito nessa consciência. Esse é o grande problema. Só pode, porque a gente erra demais, né? Bom, a questão 122 depois, que na verdade é antes, né? 122 vem, obviamente, muito antes da 621. Como pode os espíritos... Porque daí a pergunta que eu quero fazer para elas, e eu vou dar os subsídios do Livro dos Espíritos, a pergunta é essa: há alguém que não tenha consciência, que não saiba distinguir o que é certo e o que é errado? Preste atenção. Então, na 122, Kardec perguntou praticamente isso. Com outras palavras, como pode os espíritos em sua origem, quando ainda não têm consciência de si mesmos, gozar da liberdade de escolha entre o bem e o mal? Há neles algum princípio, qualquer tendência que os encaminhe para uma senda de preferência a outra? E ele vai responder ali, isso eu não vou deixar para elas apresentarem. E depois, na questão 189, reforça essa instigação de Kardec, quando ele diz assim: desde o início de sua formação, goza o espírito da plenitude de suas faculdades? E os espíritos responderam: não. Pois que para o espírito, como para o homem, também a infância. Em sua origem, a vida do espírito é apenas instintiva. Ele mal tem consciência de si mesmo e de seus atos. A inteligência só a pouco e pouco se desenvolve. A palavra é sua. A pergunta que você fez, né? Há alguém que não tenha consciência? E aí, após a leitura dessas questões, né, lendo as respostas, analisando, nós recorremos também a Joana de Ângeles, nas suas obras, onde ela fala sobre a aquisição da consciência. E ela, inclusive, cita um exemplo de um médico que, aí nós vamos pensar, uma pessoa que estudou, né, tem conhecimento. Então, assim, é a parte intelectual desenvolvida.
E aí, suponhamos que ele seja um oncologista e uma pessoa com câncer no pulmão vai procurá-lo. Ele passa todas as informações, o que fazer, como adquirir uma vida melhor, principalmente parar de fumar, mas ele, como médico, permanece o quê? Fumante. E aí nós perguntamos, essa pessoa, esse médico tem consciência? Nessa questão ainda não adquiriu. Então ele tem as informações, mas ainda não desenvolveu a consciência a respeito da importância da saúde física, mental e espiritual. Antes de avançar, então, você diria que quando às vezes um delinquente, ou seja lá essa profissão, inclusive, mas isso talvez seja válido para praticamente todas as profissões, a pessoa que usa de má fé, engana os outros, lesa física ou moralmente, e depois alega lá no tribunal que é inocente, que não sabia o que estava fazendo, isso considerando que seja uma pessoa normal. Depois vamos entrar a questão de alguma uma comorbidade mental, etc. Você acha que isso aí não é verdadeiro? Sempre o indivíduo, ele sabe que aquilo é errado, e é isso, porque ele faz de teimoso, igual o médico. Eu acredito, né? Eu acredito, assim como na literatura, né, nos esclarecimentos, há pessoas que, embora o desenvolvimento intelectual não tenha consciência, embora ela saiba o que é o certo ou errado. Porque esse médico, como nós trouxemos aqui o exemplo, por exemplo, ele sabe que é errado fumar, mas ele permanece fazendo. Então, ele ainda não trouxe para si essa responsabilidade e a consciência da gravidade dessa situação. Agora, é sempre uma escolha nossa, né? O imperativo da vontade, porque o certo e o errado nos é passado desde a infância. E aí nós escolhemos os caminhos. Eu pergunto, vou passar para a Rose, deixar a Rose falar um pouquinho sobre essa questão. Rose, assim, quando a pessoa, vamos deixar agora a coisa mais pesada, os desvios de conduta mais pesados, vamos pegar a coisa mais simples, uma fofoca, uma maledicência, uma crítica mais mordaz que se faz e muitas vezes pelas costas da pessoa, a pessoa não tem nem chance de se defender. E ela acha, para ela, muitas pessoas agem assim, achando que isso não tem problema nenhum, que isso não é um mal. Não estamos nem falando de religião, não estamos colocando espiritismo, Jesus e tal. Ela acha que moralmente não tem problema nenhum. Onde é que está a consciência dela? Ela realmente não se convenceu que isso é errado? O que você acha? Bom, a questão é ampla, para começar. O fato da pessoa ter plena consciência de que está prejudicando o outro não impede, dela não ter plena consciência de que está prejudicando o outro, não impede que ela responda pelos seus atos. Sim. É como no direito penal, a lei divina também. Você infringe o direito alheio, você responde por isso. Até porque os nossos hábitos são consequência, são fruto das consequências que nós recebemos. Um hábito ruim que você adquire e mantém é porque ele deu certo. Um hábito que você se aperfeiçoa, você adquire com esforço e se aprimora e se transcende, é porque você, de alguma forma, né, recebeu essa formação e deu certo para você assim. Então, as coisas erradas têm consequências ruins, é da lei de Deus. Quando você infringe a lei divina, prejudicando o direito do outro, você vai responder por isso num processo educativo, mesmo que você não tenha consciência de que aquilo é mal. Entretanto, nós temos a possibilidade hoje em dia, que os povos muito primitivos talvez não tivessem, ou as pessoas em alienação talvez não tenham, de nos direcionarmos por bem. Por quê? Todos nós recebemos uma noção básica daquilo que nós devemos fazer. Quando Jesus veio à Terra, e havia aquela discussão, né, do que era certo, do que era errado, a mulher adúltera vai ser apedrejada, etc. Ele resumiu a lei moral, aquilo que nós deveríamos fazer, numa frase simples. Ele diz: fazer aos outros o que gostaríamos que fizessem para nós, o que nós queremos para nós mesmos. Ora, a pessoa que faz fofoca, ela gosta que os outros façam isso dela? Gosta? Não gosta. Então ela já sabe que é errado. Se ela não teve, além da instrução, aquele processo de despertamento, que é o que resulta na consciência, né?
a possibilidade de se sentir mal com o que faz, de lembrar o tempo inteiro que aquilo é errado, ela pode até ter certos atenuantes, mas ela vai responder por sua infração, porque ela já tem a possibilidade de se direcionar de forma diferente. Corresponde ao dolo eventual do direito penal, né? Você assume o risco de prejudicar o outro, tendo condições de se comportar de forma diferente. Muitas vezes, né, Rose, até sob a ação do instinto. É como você falou dos hábitos, né? A pessoa está ali acostumada e, como você disse, deu certo, ela continua fazendo. Então, assim, até pela acomodação, e aí isso parece ao outro que a pessoa é inteligente, quando na realidade ela está agindo sem a devida consciência estabelecida. Mas vai responder sim, não, porque infringiu o direito à lei. Sim, isso aí nós temos que saber que num processo educativo. Que é a lei de causa e efeito, né? No trechinho que eu li de uma das questões, ali fala que a infância espiritual. Então, quando o indivíduo, o espírito ainda é muito primitivo, está na sua infância espiritual, geralmente ele não tem noção do que é certo e errado. Por exemplo, antigamente, lá no sei até quando, a antropofagia era permitida, o consumo de carne humana, né, o canibalismo. Hoje em dia ninguém aceita. Então a questão então é essa, às vezes, só que os nossos instintos primitivos ainda estão muito presentes. E muitos usam isso como um pretexto para continuar agindo. Só que no mundo de hoje, pelo menos aqui no Ocidente, aqui no Brasil, isso aí já não cola mais, né? Dizer que não sabia o que estava fazendo. O resumo que eu faço para a gente ir para o intervalo e mudar um pouquinho o teor da discussão é o seguinte. Penso eu, de tudo que a gente aprende nas obras básicas e estudando, refletindo, é que na verdade existe uma diferença entre os espíritos. Eles têm muitos que são ignorantes, mas não necessariamente maus. Eles procedem de uma maneira mas inconsciente, né? Então é um pouco diferente. Eles ignoram. Agem com inocência. Com inocência, mas não é uma coisa premeditada. Geralmente a gente faz de uma maneira premeditada. A gente volta já em seguida. Jornal Comunicação Espírita, nesta edição na matéria de capa, o sal, a luz e os deuses. Em Palavra dos Espíritos e dos Espíritas, o espírito durante o sono. Em artigos, a ortodoxia nem sempre amena dos espíritas. E ainda, uma reflexão sobre os espíritas que falam de política. Jornal Comunicação Espírita. Assine e recomende. Estamos voltando com o nosso tema livre de hoje, falando sobre a consciência do ser humano. Eu vou direto aqui para a gente ser bem objetivo com a Rose. Rose, a gente falou aí de a pessoa que sabe o que é certo, o que é errado, tem fatores incapacitantes, por exemplo, o homem é muito primitivo, mas eu vou fazer duas situações aqui para você. Situação dos alienados mentais e dos drogados. É a mesma coisa? Não é? Porque eles alegam, às vezes até homicídio, realmente, fazem coisas que talvez nem eles fossem capazes, quando estivessem em boas condições, não tivesse consumido droga, dependendo da droga, talvez não tivesse realmente cometido aquilo, mas eles usaram. E daí comete um delito grave. E agora, você que é advogada e espírita? A culpabilidade decorre, né, da possibilidade que a pessoa tem de se portar de outra forma e escolher não agir da forma correta. Então, se ela tem consciência de que se drogando pode se exceder e infligir mal a outra, e qualquer pessoa racional tem, ela é responsável pelos seus atos. Ela voluntariamente ingeriu droga ou bebeu e saiu dirigindo. Ela tem condições, ela não queria matar ninguém, ela não queria infringir, mas ela sabia que se fizesse isso poderia prejudicar. Ela é responsável plenamente pelos seus atos. E tanto mais responsável quando, em condições normais, ela não faria aquilo e assumir o risco de fazer. Já o alienado mental, ele não tem condições de se portar de forma diferente, ele não dirige livremente a sua vontade. Ele está sujeito às suas limitações orgânicas. Então, ele tem a responsabilidade proporcional à sua capacidade de discernimento, que no caso é reduzida. O próprio direito penal e a lei divina, nesse ponto, se harmonizam perfeitamente.
A única coisa que a gente tem a ressaltar é que o alienado, de alguma forma, também adquiriu aquela condição por escolhas mal feitas no passado. Então, não é instrumento cego. Quando ele desencarnar e rever seus atos, se ele prejudicou muito alguém, isso será um fator a mais para ele evitar no futuro usar mal a inteligência e recair na encarnação nas mesmas condições limitantes. Perfeito. Esclarecido está, porque é difícil, né, a gente ter uma resposta à ponta da língua. Às vezes a gente é perguntado sobre isso aí, às vezes falta subsídio para a gente responder. Agora, vamos examinar aqui então mais duas questões aqui na sequência, né? Sobre a necessidade de acerto e contas com o nosso passado. Nós falamos muito sobre a reencarnação, e que a reencarnação são oportunidades de crescimento, de aprendizado, mas também não podemos negar que existe o fator, digamos, expiatório, de reajuste com infrações cometidas em vidas anteriores. Não é só isso, tem gente que radicaliza. Acho que tudo que acontece hoje é tudo culpa do passado, né? Não é assim, nós temos livre-arbítrio, a cada ato nós estamos reescrevendo a nossa história, nós estamos construindo nosso futuro. Mas as coisas estão interligadas, as vidas sucessivas, as várias reencarnações, elas são solidárias. Então, mas só que tem um problema. Porque tem gente que diz assim, mas o que adianta? Como é que eu posso ser punido por uma falta que eu não lembro que eu cometi? Eu não sei. Diz que eu sofro, tenho uma doença tal, porque eu devo ter abusado da saúde, mas eu não tenho noção nenhuma. Realmente existe o tal do problema do esquecimento do passado. Então vejam só, na questão 393, eu não vou ler nem a pergunta toda, como muito menos a resposta. Diz assim, como pode o homem ser responsável por atos e resgatar faltas de que não se lembra? Então, dito de outra forma, exatamente aquilo que eu coloquei, né? E daí na questão que tem fácil 524 ali, os conselhos dos espíritos protetores objetivam unicamente o nosso procedimento moral ou também o proceder que devamos adotar nos assuntos da vida particular? E o comentário de Kardec, nessa 524 ali, também diz assim, que os espíritos protetores nos ajudam com seus conselhos, mediante a voz da consciência que fazem ressoar em nosso íntimo. O ponto que eu quero chegar aqui é que os espíritos ensinam aqui e acolá nas obras básicas, seja no Evangelho, segundo o Espiritismo, no Livro dos Espíritos, é que a voz da consciência, primeiro, são intuições que a gente tem de erros cometidos em vidas passadas, que a gente revisa no mundo espiritual, faz aquele balanço, aquela retrospectiva, aí se prepara para a nova reencarnação e a gente assume compromissos de não errar mais naquele aspecto. Então, quando você, por exemplo, cometeu um certo tipo, vamos radicalizar aqui, por exemplo, quando o indivíduo comete suicídio numa reencarnação, né, ela toma essa consciência de que isso contraria a lei de Deus, etc, etc, quando depois da desencarnação, e ela assume o compromisso de não cometer mais aquele deslize, aquele erro. Quando ela chega, às vezes, aqueles atavismos, aquela força, as próprias dificuldades da vida impelem ela novamente para aproximar-se da repetição daquele ato, alguma coisa vem, que é a sua voz da consciência, não faça, está errado, não vai ser pior para você, é a tua infelicidade, não faça. Né? Esse é um lado da voz da consciência, né? São lembranças, mas o outro lado são essas vozes dos nossos mentores, do nosso espírito protetor, que muitas vezes a gente não percebe, porque eles também não agem de uma maneira ostensiva, para não tirar o teu mérito, de pelo teu livre-arbítrio decidir as coisas certas ou erradas, e aí você vai assumir exatamente consoante aquilo que você praticou, mas eles também estão nos induzindo, né? E o próprio despertamento, né? Às vezes o excesso, até a injúria, a ofensa que se fez ao outro no momento, desperta na pessoa através do remorso. Né? A consciência do mal praticado. Então, aquele despertamento até violento que às vezes a dor, a consciência de que se fez mal provoca, ele traz a transformação do conhecimento teórico de que alguma coisa não se faz, na sabedoria adquirida, na interiorização daquilo que é a consciência desperta, de que realmente aquilo não se pode praticar. Essa aquisição se dá
pela uma espécie de despertamento moral, que é um processo de amadurecimento do espírito ao longo dos milênios. Agora, Rosa, a gente já está quase se encaminhando para o final do nosso programa de hoje. Eu queria que você comentasse, depois a Ilza pode complementar também alguma coisa. Já entendi, não fale muito. Infelizmente, eu não tenho essa capacidade de parar o tempo, né? Às vezes seria bem interessante. Inclusive para a nossa vida, né? Eu devo falar rápido, então? Mas então, o que eu quero saber é o seguinte, por que a humanidade, ao longo dos milênios, não se fala até de poucos séculos, os filósofos, né, desde os pré-socráticos, já se debruçavam sobre o tipo de problema. Por que a filosofia, as religiões, ou então uma área do direito, que a sua, ou se você discordar, achar que não, tudo bem. Mas, na minha opinião, eles fracassaram, eles têm fracassado até hoje, justamente em fazer com que os seres humanos assumam essa consciência do certo e do errado e trilhem pelo caminho do certo. Você concorda que, pelo menos em parte, isso é verdadeiro? Em parte. Eles não fracassaram. Eles exercem o seu papel, que é parcial, de dar conhecimento teórico, de dar instrução, de dar reflexão, de dar racionalidade a respeito das coisas. A incorporação disso e a transformação em valores morais, só a experiência é que promove. A experiência, muitas vezes, é resultante da constatação de que se agiu mal. A dor que você sente é que faz esse processo de amadurecimento. Então, eles não fracassaram, mas têm um papel parcial. A consciência de que o conhecimento de que se é espírito imortal, a consciência da finalidade da vida, de que temos uma finalidade na nossa existência e que as nossas lutas visam o nosso aperfeiçoamento espiritual, é que podem realmente transformar a criatura num processo ativo de busca da transformação moral, não apenas por reação às consequências más dos próprios atos, em que a criatura se autodireciona para o bem. Isso só é possível com a educação para a espiritualização, que a filosofia, o direito, as leis humanas, limitando a conduta humana ou provocando reflexões, não são suficientes para proporcionar. Mas isso começa na família, não é, Rose? Eu penso muito assim, que seria o ideal. Nós falimos na família, nós também estamos contribuindo com uma sociedade derrocada. Claro. Porque ali nós estamos nos reunidos justamente para trazer para nós, né, o aprendizado uns com os outros e trazendo a responsabilidade, educação moral, né, trazendo para nós quanto é importante esses valores, estabelecer em nós o correto aqui em casa, também é lá fora. E aí sim, nós institucionalizamos dentro de casa e passamos a contribuir na sociedade, que aí pode ser muito melhor. Né? Que é da educação que Kardec preconizava, justamente, né? Não a de livros, não apenas a instrução, mas a transformação moral, os hábitos, né? Rapidinho, eu falei lá no início que nós somos semi-analfabetos para ler a lei de Deus que está escrita nas consciências, ou seja, a gente não consulta talvez a nossa consciência tanto quanto deveria. Você concordaria que se eu dissesse que boa parte da humanidade está com a consciência adormecida e uma outra parte, pior ainda, anestesiada pelo egoísmo e pela ambição? Eu concordo. Eu acredito que tanto é que nós sabemos o que é certo e o que é errado. E apesar de saber que é errado, a gente fala assim, como a Rose falou no início, não vai dar nada não. Eu já estou habituado, toda vez que eu faço isso, sempre eu saio ganhando. E aí eu permaneço naquilo. Então, muitos de nós permanecemos insistindo no erro, embora a consciência nos acuse. Olha, esse caminho, não é? Exatamente. E escolhemos receber a dor porque não nos promovemos o próprio processo educativo. Então, a lei divina vai nos proporcionar a dor como a grande mestra da experiência, daquilo que não se faz. Não foi pelo amor? É isso, gente. Vamos valorizar o que é bom, vamos valorizar o que a gente aprende com os outros, para não ter que aprender pelas próprias custas, com sofrimento geralmente muito maior, né? E assim a gente vai tentando dia a dia se melhorar um pouquinho já nessa reencarnação e outras virão. Bom, temos muito assunto para outros programas, por enquanto ficamos por aqui e segue os nossos demais programas. Muita paz a todos. Jornal Comunicação Espírita, nesta edição na matéria de capa, o sal, a luz e os deuses,
Em Palavra dos Espíritos e dos Espíritas, o espírito durante o sono. Em artigos, a ortodoxia nem sempre amena dos espíritas. E ainda, uma reflexão sobre os espíritas que falam de política. Jornal Comunicação Espírita. Assine e recomende. Olá! Hoje no quadro O Espiritismo Responde, nós temos uma pergunta muito interessante que nós iremos conversar agora. Por que a compreensão da reencarnação é tão importante dentro da família? Veja que questão bem elaborada que nós recebemos aqui para estarmos conversando. Primeiro, nós iremos ver o que é a família. Qual que é a importância da família na evolução humana? No livro dos Espíritos, que faz parte da codificação espírita, feita por Allan Kardec, ele faz esse questionamento aos espíritos superiores. Ele pergunta o que aconteceria com a humanidade se não existisse a família, se acabasse com a família. E eles então vão responder que seria um retrocesso, porque nós sabemos que o núcleo familiar é a nossa primeira escola, é o nosso primeiro núcleo social, onde se reúne vários espíritos com o objetivo de evolução. Sabemos que somos espíritos imortais e que a vida continua e que nós temos várias existências e é através da reencarnação que nós teremos a oportunidade de elaborar essa nossa evolução, de trabalhar o que ficou para trás, de ressarcir, de reparar e o melhor de todos eles, aprender a respeito do amor, do perdão. E dentro da família nós vamos ter a oportunidade de trabalhar isso quando nós temos a consciência que não é a primeira vez que nós nos encontramos ou que não será a última. Nós teremos várias oportunidades, mas que é necessário aproveitarmos enquanto estamos aqui, a caminho, porque é uma forma de evoluirmos, de trabalharmos em nós o perdão e em nossa volta melhorar a caminhada de todos. Então a família, ela é importantíssima porque ela oferece a oportunidade do espírito se reunir e assim evoluir. Então, quando nós conversamos da importância da reencarnação, o que vem a ser a reencarnação, nós vamos compreender a bondade de Deus, a sua justiça e o seu amor incondicional. Então, a reencarnação dentro da família é um assunto que devemos sim conversar de uma forma carinhosa para despertar em todos o sentimento de colaboração e assim evoluímos. Clube do Livro Espírita de Curitiba. Mais de 2 décadas consolando corações, iluminando consciências. Associe-se e tenha o melhor da literatura espírita em sua casa. Associe-se agora e contribua para a manutenção deste programa.